Fala galera, tudo bem, meus alunos? Gente, é o seguinte, dando continuidade aos vídeos, agora o professor vai comentar um pouquinho sobre a arte gótica, tá? Nós temos que lembrar que a arte gótica ela pertence ao período medieval, a arte medieval, né? No vídeo anterior, falando sobre a arte românica, o professor comentou com vocês que a, a arte medieval apresenta os dois estilos, o estilo românico e então o estilo gótico, certo? Vale lembrar que na Idade Média, quem está no poder é a igreja, certo? Então a igreja ela tem domínio, né? E aí você tem como conceito de mundo a visão teocêntrica, Deus como centro de todas as coisas. E na Idade Média, a igreja ela vai usar a arte como uma aliada, certo? A arte ela vai servir a igreja, nós não podemos esquecer isso. Tanto é que nesse período os artistas eles quase não eram identificados, né? Muito poucos os trabalhos vão trazer nomes, né, da autoria desses artistas, porque na verdade eles eram considerados servos da igreja que tinham recebido um dom divino, um dom de Deus para poder desenvolver, produzir esse trabalho, certo? Então você tem uma arte de caráter didática, porque nós temos que lembrar, poucas eram as pessoas que sabiam ler, que sabiam escrever. Então usa-se a arte como uma forma de proclamar a fé, os ensinamentos cristãos. Então, dentro desta arte medieval, nós vamos encontrar temas ligados à religiosidade, né, ao Antigo e Novo Testamento, à vida de santos e mártires. Então, você tem muito isso, certo? O que acontece? O estilo gótico, ele é legal porque, vejam aqui nesse slide que o professor colocou, ó, a arte gótica representa uma síntese bem sucedida entre religião, filosofia e principalmente a arte, que é o que nós estamos abordando aqui, certo? Nós vamos perceber que a arte ela tem uma transformação muito grande, uma evolução muito grande em relação ao estilo românico. As primeiras manifestações que envolvem o estilo gótico vão acontecer no século XII, né? E uma das principais igrejas é essa daqui, ó, a de Saint-Denis, né? Ela é que vai começar a apresentar uma das primeiras características aí da arquitetura, do estilo gótico. Olha o interior dela, né? Através do interior você já consegue identificar aqui o que? A abóbada de nervuras, né? O arco ogival, que é o arco pontiagudo. Você consegue identificar as rosáceas e também identificar os vitrais, certo? Então você já vê que há uma grande evolução em relação à românica, né? E olha só, ficou conhecido como a arte das catedrais, né? Mostrando aí toda uma evolução em consideração àquela austeridade do estilo românico, ou seja, aquele estilo mais simples, certo? O professor, eu vou começar a explicar para vocês pela arquitetura, que fica mais fácil, certo? Então, a arquitetura gótica, o que é importante nós sabermos? Primeiro de tudo, nós vamos encontrar uma evolução na engenharia, que vai ser isso daqui, a abóbada de nervuras. Lá na românica, eles trabalharam com uma abóbada cilíndrica, né? E aí, aquela abóbada, ela era apoiada pelas paredes, suportada pelas paredes, então as paredes elas eram largas, elas eram espessas, né? Certo? Agora aqui não, aqui você tem uma evolução. É possível você identificar estas nervuras, né, na parte semicircular ali do teto e apoiado então por colunas. Então isso é um grande avanço para esta edificação.
a abóbada de nervuras. Um outro elemento importantíssimo, galera, vai ser isso daqui, ó, o arco botante e os contrafortes, né? Estes três elementos, a abóbada de nervuras, o arco botante, o contraforte, ele permitiu fazer com que as igrejas góticas elas fossem muito mais leves, muito mais delicadas, certo? Estes três elementos vão permitir que as paredes que eram espessas, que eram largas lá na arquitetura românica, agora elas pudessem ser mais estreitas, elas pudessem ser muito mais finas. Por quê? Porque o peso do teto seria direcionado para estas colunas, né, através da abóbada de nervuras. Veja aqui, ó, né, essas colunas das abóbadas de nervuras, para os arcobotantes, para os contrafortes. Então isso permitiu uma leveza muito maior da arquitetura, desta construção, certo? E através destes elementos, então você tem uma arquitetura em que vão começar a aparecer grandes vitrais, ou seja, grandes janelas, grandes rosáceas, certo? E isso irá permitir que o interior dessas igrejas sejam muito mais, como que eu posso dizer para vocês, iluminadas, muito mais colorida, muito mais dinâmica, certo? Por conta destes três elementos, uma grande característica da arquitetura gótica é isso daqui, ó, o arco ogival, né, ou o arco pontiagudo, como você queira chamar. Esse arco ogival, esse arco pontiagudo, ele tem esse formato, certo? Porque ele vai seguir a verticalidade das igrejas. Olha que legal, as igrejas góticas elas ficaram conhecidas, pela sua verticalidade. Os fiéis acreditavam que esta verticalidade era para deixá-los mais próximos de Deus, mais próximos dos céus, certo? Então, é uma questão de crença, né? De você acreditar, ok? E aí, esse arco pontiagudo, esse arco ogival, então ele segue a verticalidade das igrejas. E esse desenho, ele nos dá uma sensação de que a construção ela é ainda mais alta, né? Pareça ser ainda mais alta do que ela é, certo? Olha aqui um esqueminha, né? Para vocês identificarem onde está o arco botante, onde está o contraforte, onde está a abóbada de nervuras, ok? No cruzamento das naves ali, olha só, o arco ogival, ok? Então nós temos isso. Hoje uma das grandes igrejas que marcam isso, pessoal, é a Catedral de Notre Dame em Paris. Aqui no Brasil nós temos a Catedral da Sé em São Paulo, a Basílica de Nossa Senhora na cidade de Aparecida já representa o estilo românico, eles chamam de neo-românico, né? Novo estilo românico. E a da Sé em São Paulo, ela é chamada de neogótica. E aí pelo Brasil nós vamos ter várias outras, certo? Eu tive a oportunidade, olha lá o Lucão, lá, olha o professor lá de frente à Catedral de Notre Dame. Gente, olha que curioso, isso daqui foi em janeiro do ano passado, 2019, né? E 2 meses depois ela teve aquele acidente onde o teto fora todo destruído, certo? Olha a lateral dela, veja o tamanho da rosácea, veja a torre, né? Veja os vitrais, o arco botante, o contraforte, ó, certo? Beleza? Uma outra coisa muito legal por essa imagem aqui é uma maquete. O que é possível perceber e identificar? Que as igrejas góticas, agora, elas vão ter 3 portas que dão acesso ao interior. Lá na românica era apenas uma. E aí você vê a verticalidade, né? O quanto essas igrejas elas eram altas, certo? Isso daqui é uma maquete
da Catedral de Notre Dame, ó, né, para se ter uma noção. Olha só, arco-botante, né, o contraforte, aqui a rosácea, certo? Ó, os vitrais, ok? O vitral e a rosácea, eles exercem cada um uma função. Os vitrais, eles têm a função didática e decorativa, certo? A rosácea, ela é apenas decorativa. E aí aqui você tem nos vitrais os desenhos que vinham narrando os textos bíblicos e tal. Então, no vitral você tem a função didática e decorativa. A rosácea não, ela é apenas, olha só, ela é apenas decorativa. Então, estes dois elementos, eles vão permitir que você tenha um interior totalmente luminoso, totalmente, né, colorido. Olha aqui, ó, a abóbada de nervuras, olha as nervuras ligadas às colunas e no intervalo delas você vê os vitrais. Olha o arco pontiagudo, né, dá pra gente ter uma noção. Olha só, a Notre Dame de Reims, a verticalidade, o arco ogival, o arco pontiagudo. E um último detalhe vão ser as gárgulas, né? As gárgulas, elas tinham uma função, elas têm uma função que é o quê? Escoar a água da chuva. Olha só, nessa primeira imagem da direita aqui, o buraquinho, né? Aí a imagem do meio, por onde a água corre. E aí aqui na imagem da esquerda, a boca, no caso, a boca do elemento, né? Aqui dessa personagem, que é onde a água ela vai escoar, ok? As gárgulas, elas têm esta função de escoar a água da chuva, que cai no teto. E aí eles representavam figuras grotescas, como se fosse a representação do mal, né? Alertando as pessoas de que o mal, ele existe, certo? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Eu vou colocar um segundo vídeo para vocês. Tem um segundo vídeo falando da pintura e da escultura gótica, ok?